Abrir a sua Bíblia, Josué, capítulo 1. Nessa tarde Deus está falando de força e coragem. Nós vamos seguir nessa mesma linha nessa tarde, glorificando o nome do nosso Deus. Nosso Deus, Ele sempre nos fortaleceu. Todos os momentos da nossa vida em que passamos, momentos difíceis, de provações, de tribulações, o nosso Deus, Ele sempre vem e nos fortalece. Ele nunca vai deixar os seus servos sozinhos. Ah, pastor, mas eu tenho me sentido tão só. Você não está só. Você que pensa que está só. Deus está te fortalecendo nessa tarde. Sempre Deus envia uma pessoa para estar ao nosso lado. Sempre Deus envia alguém de fora para nos trazer uma palavra, para nos fortalecer. E tem a própria Bíblia para a gente pedir a direção de Deus, orar antes para entender a palavra de Deus. A Bíblia, para você entender, você tem que fazer uma oração. Senhor, me faz entender a tua palavra. E quando você passa a ler a Bíblia, ela te fortalece, ela te exorta, ela te ensina, ela edifica a nossa vida espiritual. E quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai ver que Deus sempre fortaleceu. Nos momentos mais difíceis da vida dos profetas, dos patriarcas, Deus foi lá e fortaleceu. Você lembra na ilha de Patmos, quando João chega na ilha de Patmos? O Senhor vai fortalecer ele lá dentro da ilha de Patmos, numa prisão. Uma prisão que para lá só iam os malfeitores do Império Romano. E para o imperador Diocleciano, que era na época de João, no ano 90, por aí, quando João é exilado na ilha de Patmos, para esse homem, João estava acabado. Mas foi nesse contexto de fortalecimento, de momentos difíceis que passamos na nossa vida, foi que Deus se revelou para João na ilha de Patmos, hoje no Mar Egeu, na atual Turquia. Então Deus sempre fortaleceu. Deus fortalece João para dar revelação do Apocalipse. Deus fortalece Abraão no momento em que ele não via a promessa se cumprir. Deus fortalece Jacó. Deus fortalece Isaac. Deus sempre nos fortalece. E nessa tarde Ele quer te fortalecer. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Deus vem fortalecendo os seus profetas, aqueles que trabalham para Ele. Como Deus está falando em força, em coragem, incentivo nessa tarde, eu quero trazer essa palavra em Josué, porque Josué também precisou desse incentivo no momento em que Deus vai passar o cajado do povo nas mãos dele, porque Moisés vai morrer. E Deus agora vai chamar Josué, e Josué se vê numa grande responsabilidade. E por isso ele pede a direção de Deus, porque é muita gente para cuidar, é milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas que Josué tem que cuidar. Agora agarrar o chamado para ganhar a terra prometida. A terra de Canaã, que manava leite e mel. A terra da promessa. E nesse momento Josué também se vê meio sem rumo, meio sem direção. E é nesse momento que Deus vem e fortalece a vida do seu grande servo, para que ele venha agarrar o chamado, para que ele venha pegar a direção que agora Deus vai dar sobre tudo que ele tem que fazer. Aleluia. Para atravessar com aquele povo e chegar até as campinas do Jordão. E atravessar pelo enxuto e ganhar a terra prometida que Deus prometeu a Abraão lá atrás. Então esse é o nosso Deus que nos fortalece sempre que precisamos dele. Amém? O texto, versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
Disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Josué foi um homem que participou de tudo aquilo que o profeta Moisés fez, naquilo que ele viu com seus próprios olhos, a unção, a autoridade que Deus deu a esse homem, os milagres que Deus fez através da vida desse homem. Josué foi, na verdade, preparado para que nesse momento ele viesse agarrar a oportunidade, e ele precisava desse fortalecimento espiritual. Aleluia. No versículo 2 diz assim: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo, Deus dando a ordem, incentivando a Josué agora, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida que eu estou para dar aos israelitas. Então Deus, para cumprir as promessas na nossa vida, Deus para fazer a gente alcançar tudo aquilo que sonhamos, tudo aquilo que Ele tem em propósito diante da nossa vida, sempre nós vamos passar por etapas para poder alcançar essas bênçãos e essas promessas. Então por isso que Ele vem aqui fortalecer. Josué está nos fortalecendo nesse momento que estamos atravessando. Aí o Senhor vai dizer para ele, como prometi a Moisés, Josué: todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Olha que promessa, olha que bênção, olha que fortalecimento que o Senhor está dando ao seu grande servo, ao seu grande homem que vai comandar essa nação. Ele vai ficar no lugar de Moisés para comandar esse povo. E Deus vai abençoar e dar a direção ao seu servo. Versículo 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Aleluia. Deus nunca vai nos deixar nos momentos que estamos precisando dele. Ele nunca vai nos abandonar. Ele sempre chega na hora certa. Quando tudo diz que não, a tua palavra me encoraja a prosseguir. É assim que Deus age na nossa vida. Então hoje, nessa tarde, nesse final de semana, Deus está incentivando, está encorajando a nossa vida a prosseguir até alcançar todas as promessas que Ele tem na nossa vida. Amém? Toma posse nessa tarde. No versículo 6, ele vai dizer assim, você pode acompanhar aí na sua espada. Versículo 6, é a palavra profética agora nessa tarde para a vida de Josué e para a nossa vida. Seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Aleluia! Promessas que Deus fez em momentos difíceis na vida de Abraão. Quando o Senhor vai ali incentivar ele, fortalecer ele no capítulo 15, que ele se vê sem direção a Abraão, o Senhor se revela para ele em sonho que a geração dele seria como o pó da terra, e que muitas nações, que muitos povos e que muitas famílias iam ser tremendamente abençoadas através da linhagem e do povo de Abraão. Hoje esse povo somos nós, judeus, gentios e todas as nações que creem no Deus soberano de Israel, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés e Josué. Versículo 6, o Senhor Jesus, Yahvé, está fortalecendo o seu servo. Seja forte e corajoso. Por quê? Porque ele sabe que não vai ser fácil atravessar o Jordão, tem que passar por Jericó, tem que passar pelas terras cananitas,
terras idólatras, que tem povo de dura serviço. Glória a Jesus. Eles vão ter que guerrear, eles vão ter que obedecer ao Senhor para que essas promessas venham todas ser cumpridas em suas vidas. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Assim como também ele prometeu para Moisés, ele está também prometendo para Josué, para que ele tão somente não desista e seja forte. Porque o líder, aquele que está na frente de uma grande empresa ou qualquer segmento da sociedade que Deus te coloca, tu tem que ser forte, tu tem que ser corajoso, tu tem que ser audacioso e jamais desistir das promessas que Deus tem na tua vida, meu amado irmão. Versículo 7. Josué 1, versículo 7 em diante. Somente seja forte e muito corajoso. Ele repete, no versículo 6 ele diz, seja forte e corajoso. No versículo 7 ele vai ainda abranger mais, incentivar mais, dar mais unção, dar mais autoridade, dar mais fortalecimento ao seu servo. Somente seja forte e muito corajoso. Tem que ter muita coragem para enfrentar os desafios, para enfrentar os momentos difíceis que vamos atravessar nessa terra. Tenha o cuidado de obedecer toda a minha lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Assim como Deus nos fortalece, Ele nos anima, Ele também nos cobra a nossa obediência. É a obediência que gera as bênçãos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Tenha cuidado de obedecer toda a lei, tudo o que está escrito hoje na Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, porque a Bíblia é a regra de fé de toda a igreja, de todo cristão. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, Josué. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que eu andar. Então, para eu ser fortalecido, para Deus me encorajar, para eu alcançar as promessas e as bênçãos, eu tenho que obedecer, eu tenho que ter um foco. O foco qual é, pastor? É a vida eterna. O foco qual é, pastor? É servir a Deus. O foco qual é? É ser forte, não olhar para trás. É para frente, meu irmão. E nós não temos que desviar o nosso caminho nem para a esquerda e nem para a direita. É uma vida de obediência a Deus para que todos nós sejamos o que? Bem-sucedidos aonde quer que formos. A igreja, o servo do Senhor, obediente à sua palavra, aquele que serve de coração a Deus, ele é bem-sucedido em tudo. Aonde ele for, aonde ele chega, ele será bem abençoado, ele será bem sucedido, porque ele não serve qualquer Deus, ele serve o Deus soberano de Israel, o Deus que está por trás de tudo que tu possa imaginar nesse mundo. Então há uma promessa para aqueles que obedecem, há uma promessa para aqueles que são corajosos, aqueles que não desistem. Quando chegar o desânimo, tu profetiza: não, eu não aceito isso, Deus me fez uma promessa, eu vou para frente, eu vou agarrar a oportunidade. Se hoje chegou dia mal na tua vida, Deus está falando: ei, não desanima, vai em frente, não desiste, ser forte, ser corajoso, você anda no meu caminho que eu vou te fazer bem sucedido. Eu vou te fazer bem corajoso. Deus nos fortalece, meus amados irmãos, mas tem a condicional para que essas promessas venham ser cumpridas na nossa vida. Versículo 8 ele vai dizer: não deixe de falar as palavras deste livro da lei,
e meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O texto está me afirmando que quando eu leio esse livro, tem promessas para a minha vida espirituais, promessas que Deus vai cumprir na nossa vida. Aleluia, Deus. Para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nesse livro, porque esse livro não é qualquer livro, é um livro espiritual. A Bíblia não é esses livros que a gente compra dos escritores que tem no mundo. A gente vai lá, compra um escritor que a gente gosta para o nosso conhecimento, é muito bom isso, mas a Bíblia ela é diferente de todos os livros, porque a Bíblia foi inspirada por Deus. E Deus inspirou 40 pessoas para escrever esse livro, para que hoje estivesse aí para todo mundo. Ele é um livro espiritual. O que Deus mostrou para Abraão, Ele mostrou para Paulo, mostrou para Pedro, mostrou para Amós, mostrou para Daniel, mostrou para todos os profetas, e nada se confunde, tudo se complementa, porque não foi o homem que escreveu, foi o próprio Deus que inspirou os seus profetas, e por isso que esse livro é um livro espiritual. É um livro que, se a gente crer que Deus existe, se a gente crer que é a verdade, não tem como a gente não ser bem-sucedido. Não tem como a gente não crescer tanto no espiritual como no material. Aonde a gente chegar, a gente vai ser bem-sucedido. Amém, Jesus. Aleluia. Versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, Josué. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor está falando: olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, assim como eu engrandeci Moisés nessa terra, eu também vou fazer do teu chamado, eu também vou fazer da tua vida o teu nome conhecido em todo o mundo. Jesus, oh glória. Eu farei de ti um grande servo. É por isso que nós estamos hoje, nessa tarde, falando desse homem. Deus encorajou ele, fortaleceu ele, para que as promessas na vida dele viessem ser todas cumpridas e todas bem-sucedidas diante do Senhor. Então, não desanime nessa tarde. Se tudo está difícil, louve ao Senhor. Se tudo diz que não, dê glória ao Senhor, porque a vitória é do povo de Deus, a vitória é daqueles que acreditam nas promessas que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Aleluia. Gideão, no livro de Juízes, você pode ler na sua casa, capítulo 6, Gideão, Deus também chamou ele e fortaleceu ele. E Gideão falou para o Senhor: poxa, Senhor, mas eu sou tão pequeno, ninguém me conhece, eu sou da menor tribo, quem sou eu, Senhor, para que tu possas chamar? O Senhor falou: ei Gideão, somente me obedece. Ei Gideão, não quero saber se tu é de uma família que não tem posição na sociedade. Eu quero saber se tu vai fazer a minha vontade. Eu vou te tirar daí, Gideão, daí das malhadas de trigo, Gideão. Eu vou te tirar daí da eira, Gideão, do campo, Gideão, e vou te levar para te julgar as nações que estão vindo contra o meu povo. O Senhor foi, fortaleceu Gideão. Gideão ganhou aquela grande batalha dos inimigos de Deus, e Deus fortaleceu e deu a vitória a Gideão. Então Deus, Ele sempre quer nos fortalecer. Toda vez que a gente procurar a sua presença, toda vez que a gente procurar a sua direção, Ele nunca vai deixar a gente mal banando. Por isso, onde você estiver nessa tarde, levanta a tua mão que eu vou profetizar na tua vida. Toda vez que tu procurar a direção de Deus, toda vez que tu se deleitar nesse livro, que tu crer nas promessas, Deus vai te fortalecer, Deus vai te encorajar, Deus vai cumprir promessas na tua vida, Deus vai te abençoar grandemente. Aonde tu fores, tu será muito bem sucedido, e todas as promessas Deus cumprirá na tua vida. Então somente seja forte e seja corajoso nessa tarde para enfrentar todas as dificuldades que virão sobre a nossa vida. Eu creio, aleluia.
Obrigado, Senhor, por essa palavra de incentivo, de fortalecimento, de encorajamento nessa tarde. Que Tu venha abençoar nessa tarde todos os nossos irmãos que estão na live conosco nessa tarde. Está aqui a Andresa, está aqui o Marcelo, está aqui o José Guimarães, todas as pessoas que ainda, Senhor, vão assistir, ouvir essa palavra, que elas possam ser fortalecidas pela Tua palavra, encorajadas, abençoadas, tremendamente, Senhor, avivadas diante do poder da Tua palavra. E que possamos crescer na graça cada dia, no conhecimento e buscando sempre a Tua direção. É a Tua presença, é que eu te peço, Senhor, e te agradeço nessa tarde. Abençoa, nos dá, Senhor, um final de semana, toma posse aí, levanta a tua mão, nos dá, Senhor, um final de semana abençoado, nos livre, nos guarda de todo mal, e que Tu venhas, Senhor, cumprir tudo aquilo que Tu tenha para a nossa vida. Não importa a circunstância da nossa vida, o que importa é Te obedecer. O que importa é crer que Tu é o soberano Deus e que Tu faz conforme Tu queres. E que Tu abençoa, que Tu encoraja, que Tu incentiva, para que não venhamos desistir e naufragar na nossa fé. Por isso eu te abençoo nessa tarde, meu amado irmão. Por isso eu te abençoo nessa tarde, minha amada irmã. Que Deus te fortaleça e que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor, aonde quer que você vá, assim como Josué foi. Amém? Fique com Deus. Até sexta-feira nós vamos estar aqui. Toda sexta-feira nós estamos aqui no Ministério Adoração e Graça. Esse culto é presencial e é online, ao vivo. Todos os nossos cultos são presenciais e também tem a live. Na quarta, às 19 horas, o grande culto de ensino aqui no nosso ministério. No domingo, 18 horas, o grande culto da família, tudo online. Só não vai para o céu quem não quer aqui no Ministério da Adoração e Graça. Amém? É palavra no texto te explicando, te ensinando para te fortalecer. Amém? Fica com Deus e que Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo encontro. Tchau, bye, fui.